E aí, como é que tá janeiro? Como é que tá 2026? Vamos falar disso pela última vez esse ano. Falar desse início de ano, até porque o início de ano, que é o primeiro mês do ano, já está quase acabando. Estamos hoje exatamente no dia 22 de janeiro, ou seja, faltam aí 8 ou 9 dias, né? Pra acabar o mês. Só que isso, na verdade, não importa. Nem um pouco. E o objetivo desse vídeo também é te lembrar disso, que o início do ano, ele é uma história que a gente conta pra gente mesmo, de um início, e todo início a gente tem aquela empolgação, aquela esperança, aquela expectativa de que as coisas vão ser diferentes. Só que isso não importa. Não importa se é janeiro, se é fevereiro, se é dezembro. A única coisa que importa é a que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, que é o motivo desse vídeo ter chegado até você, eu tenho absoluta certeza. Porque nada nessa vida acontece por acaso e você não tá assistindo isso aqui por acaso. Para mudar 80% da sua vida, você não precisa fazer grandes mudanças, nem muitas mudanças. Você só precisa fazer as mudanças ou a mudança até certa. Porque talvez uma coisa só que você decida fazer, só uma, e você for consistente naquela mudança apenas e nenhuma outra na sua vida continua a mesma coisa, essa mudança pode ser a que vai te gerar 80% da mudança da sua vida no futuro. E isso se chama regra de Pareto. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, ou talvez tenha ouvido falar, que é uma regra que diz o seguinte: Pareto foi um economista que percebeu que na vida, em várias áreas da vida, 80% dos resultados geralmente vinham por 20% das causas. O que quer dizer que apenas 20% das coisas que eram feitas geravam 80% dos resultados. Então, para você ter uma mudança grande na sua vida, 80% de mudança na sua vida, você não precisa fazer 80% de mudanças. Você precisa fazer 20%. Só que essas 20 precisam ser as mudanças certas. E se você focar só nesses 20%, você consegue mudar a maior parte da sua vida. E isso é uma ótima notícia para você, isso é uma ótima notícia pra gente, porque mostra que a gente não precisa mudar tudo de uma vez e que isso nem funciona de fato. E se tem uma má notícia nisso, que eu não acredito que seja má, apenas um detalhe que precisa ser prestado atenção, é que você precisa saber quais são esses 20% que mudariam 80% de tudo pra você. Por exemplo, tem hábitos que você tem na vida ou atividades que você faz na vida que, se você focar apenas nelas, você consegue gerar essas mudanças que você tanto quer. O desafio aqui é você descobrir qual seria essa peça que, se você encaixasse no lugar certo ou focasse nela, o hábito, digamos assim, que se você cultivar, é o hábito que vai mudar tudo pra você. Esse é o grande desafio que você tem. Só que ele não é um desafio impossível, nem um desafio tão difícil assim. Só que para você descobrir qual é esse 20% da sua vida que você precisa focar, seja um hábito, seja uma tarefa, é preciso mergulhar um pouco em você, parar um tempinho para se estudar, para entender, peraí, o que se eu mudasse hoje, o que se eu introduzisse na minha vida ou focasse na minha vida, faria uma grande diferença para mim. E eu vou te dar um exemplo do que fez uma grande diferença na minha vida, que foi assim essencial para eu ser a pessoa que eu sou hoje, alguém que eu gosto muito mais de ser, e para eu ter vivido os melhores anos da minha vida, que foram os anos que eu morei nos Estados Unidos. E eu nunca tive o desejo de morar nos Estados Unidos, eu não sabia que isso ia acontecer comigo, mas com 21 anos eu tive a oportunidade de viajar para lá para passar uns meses. Que eu tenho uma tia que mora lá, ela me convidou para ficar na casa dela 5 meses, e eu aceitei. Isso com 21 anos. Mas tem uma coisa que desde criança eu sempre gostei muito e eu não entendia muito bem o porquê. Eu me lembro que foi a primeira coisa pela qual eu me apaixonei na vida, que foi aprender a falar inglês. Eu me lembro de ter 5, 6 anos de idade, enquanto eu estava ali aprendendo a ler em português, a ler e a escrever. Eu me lembro de ficar muito mais interessada em aprender as palavras em inglês do que em português, porque eu tinha alguns livrinhos que essa mesma tia que me convidou mais tarde para ir para os Estados Unidos, ela mandava de lá pra gente. E eu me lembro que eu tinha alguns desses livrinhos em inglês e aquilo me interessava muito mais do que o português. E eu me lembro da primeira palavra que me fez querer muito aprender inglês, que foi a palavra butterfly, que é borboleta em inglês. E eu me lembro exatamente daquela cena, eu sentada no chão da minha casa com uns 5, 6 anos de idade, abrindo aquele livrinho e tentando pronunciar a palavra em inglês, porque eu sabia que a pronúncia era diferente do que eu estava lendo, porque eu estava aprendendo a ler em português. E butterfly, quando você escreve em inglês, você escreve butterfly. E eu sabia que não era butterfly. E eu queria aprender como realmente se falava aquilo. E aquilo me fascinou de alguma forma, porque eu descobri que existiam mais significados para palavras, para letras, e enfim, eu fiquei apaixonada por aquilo ali. E desde então eu sempre gostei muito de ouvir pessoas falando inglês. E aí você pode estar pensando, tá, então os pais dela colocaram ela num cursinho de inglês, né? Gente, não.
Na época, e curso de inglês era muito mais caro do que é hoje, porque também não tinha tantos cursos de inglês como tem hoje, e minha família não tinha condições de pagar um curso de inglês pra mim. Fora que eu estudava em escola pública. Na escola pública, eu não sei como é hoje, mas na época não tinha aula de inglês para ensino fundamental. Só depois ali, com uns 10, 11 anos de idade, que eu comecei a ter na rede pública. Mas até então eu só ficava tentando decifrar o que as pessoas estavam falando, ouvindo músicas e tudo mais. Só que mesmo querendo aprender inglês, eu nunca tive sonho de ir para os Estados Unidos e, curiosamente, minha tia me convidou e eu tava meio perdida na vida, aceitei porque eu precisava fazer alguma coisa diferente, porque eu não sabia o que eu queria. Da minha vida não me conhecia direito e eu queria viver essa experiência para ver se eu me conheceria melhor, sabe? Viveria experiências interessantes e isso abriria minha cabeça com certeza. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu percebi o quão importante foi na minha vida ter tido a paixão lá com 5, 6 anos de idade em aprender a falar inglês. Aí depois, quando eu tinha 15 anos, eu entrei no cursinho de inglês e tudo mais, e aprendi ali o suficiente para quando eu fui para os Estados Unidos, já conseguir me comunicar com as pessoas e me conectar com as pessoas. E isso me fez ter várias oportunidades de trabalho. E tudo porque eu sabia falar inglês. Porque tem muita gente que vai pra lá passear e tal, ou até pra trabalhar, mas não sabe falar inglês. E como eu sabia, tive muitas portas se abrindo pra mim que não se abrem pra outras pessoas. E eu percebi naquele momento o porquê que a vida me fez me apaixonar pelo inglês e ter essa vontade de aprender inglês. E eu foquei nisso. Foi esse pequeno hábito que pra mim foram uns 20%. Ele me gerou 80% dos meus resultados de experiência de vida, de vivências, de trabalho, então financeiro também. E eu vivi os melhores anos da minha vida. Por quê? Porque eu foquei nos 20% e dentro dos 20% estava o inglês. Um hábito só me gerou muitos momentos maravilhosos na minha vida, melhorou a minha vida financeira, melhorou a minha vida pessoal, inclusive porque eu me desenvolvi como pessoa também por me conectar com outras pessoas, outras culturas, outras informações, ter acesso a essas informações muito antes de outras pessoas, informações que nunca vão chegar aqui no Brasil, que vão chegar muito atrasado. E pra mim esses foram os 20%, mas pra você, quais são os 20% que fariam essa grande diferença na sua vida? Talvez pra você também seja o inglês. E se pra você também já sentiu essa vontade, ou já percebeu que se você soubesse falar inglês, tivesse fluência e fizesse parte do 1% dos brasileiros que sabe falar inglês fluentemente, porque é só 1% que sabe, 5% tem conhecimento, entende alguma coisa, mas só fluência, só 1%. Se você acredita que fazer parte desse 1% também seriam os seus 20% que gerariam 80% dos seus resultados, ou 60%, enfim, mais resultados, existe um curso que tem como objetivo te levar exatamente a isso, a fluência, que se chama Fluency Pass. E eu voltei a fazer curso de inglês recentemente para manter o meu inglês e desenvolver ainda mais o meu inglês. Estou fazendo esse curso da Fluency Pass, que eles têm aula de conversação ilimitada a qualquer momento. Você pode fazer aula de conversação em grupo. E isso foi onde a Fluency Pass me ganhou, porque na minha experiência de anos fazendo aula de inglês, aprendendo inglês, conversação é o mais importante. Porque quando eu estava nos Estados Unidos, inclusive, saber falar com as pessoas, entendê-las e elas me entenderem é que foi a chave, é que me tornou muito valiosa, inclusive lá onde eu estava. Muito mais do que pessoas de outros países que não sabiam se comunicar com os nativos. E o foco da Fluency Pass é você ter essa fluência. Claro, lá também tem um curso completo para você aprender de fato o inglês do zero até o pós-avançado. Também vai ter aulas particulares com professores, não só em grupo. E o mais legal de tudo da Fluency Pass é que você tem a oportunidade de fazer intercâmbio com eles também. Então, dentro do seu plano, dependendo de qual você escolher, você pode ter intercâmbio. Inclusive, só nesse mês de janeiro, o Fluency Pass está com uma promoção onde eles estão sorteando um intercâmbio por dia até o final do mês. Então, esse vídeo aqui não chegou para você por acaso, você pode ter a oportunidade de desenvolver o seu inglês, que pode ser os seus 20% que vão gerar 80% de resultados, e ainda pode ganhar um intercâmbio de graça. Eu vou deixar mais informações sobre a Fluency Pass no link aqui embaixo do vídeo para você conhecer. E eu espero muito que esses sejam os seus 20%, porque se for, você já tem a ferramenta e a Fluency Pass, que é a melhor ferramenta que eu já vi aqui no Brasil para realmente te levar à fluência e gerar esses resultados que você quer na sua vida. Mas se os seus 20% não for o inglês, for qualquer outra coisa, agora você já sabe que tem que focar nisso. Não é em mudar todas as áreas da sua vida, não é em mudar várias coisas, não. É mudar aquilo que vai fazer a maior diferença possível e focar só nela. Até porque isso faz com que você consiga ser consistente. Porque quando a gente quer fazer várias mudanças ao mesmo tempo, a gente não consegue ser consistente. Porque vindo para a realidade, mudar já é difícil. Fazer algo que a gente nunca fez já é difícil, é desconfortável no início.
dá medo, a gente ainda não tem esse hábito, então como a gente vive no automático, até aquilo se tornar automático, pode ser que demore. Ideal é que você mude uma coisa só de cada vez, para ficar mais fácil possível ainda para você. Só que essa uma coisa precisa ser a que vai fazer a maior diferença. E quando eu conheci essa regra de Pareto, muita coisa fez sentido. Inclusive eu me lembrei da questão do inglês, porque realmente foi o que fez a maior diferença na minha vida e faz até hoje. Eu tenho acesso a conteúdos e informações que pessoas da mesma área que eu, do mesmo nicho que eu, não têm, porque elas não sabem falar inglês. Eu tenho esse privilégio na vida. E muitas das coisas que eu sei hoje, até em questão de terapia, em questão de autoconhecimento, amor próprio, é porque eu sei falar inglês, sei entender inglês muito bem. Que se eu não soubesse, eu não teria acesso. E eu tô dando um exemplo do inglês porque é os meus 20%, como eu te falei. Só que eu acredito fielmente que todas as pessoas deveriam saber falar inglês porque é a língua universal. E é a coisa que, se você investir, você vai ter acesso a tantas coisas, é um oceano azul. Você vai estar na frente de muita gente, de 99% dos brasileiros. Enfim, eu espero ter te ajudado com essa informação, com essa regra de Pareto, com a minha história. Mas qual é os seus 20%? Eu quero que você, se já percebeu durante esse vídeo assistindo ele, me conte qual é a coisa que representa esses 20% para você, se você já percebeu isso. Me conta aqui nos comentários. Ou me conta se você conseguiu reconhecer quais foram os 20% que geraram 80% dos resultados que você tem hoje ou que já aconteceu para você. Porque eu sei que se você parar para pensar, você provavelmente vai reconhecer isso na sua vida. Que uma coisa ali pequena, um detalhe que parecia um detalhe, foi o que fez muita diferença para você em algum momento da vida. Enfim, espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você encontre os seus 20%, foque nos seus 20%. Se você não conseguir encontrar seus 20% agora, ainda em janeiro, no início do ano, não importa. Continue buscando os seus 20%, focando nos seus 20% em fevereiro, em março, abril, em dezembro, não importa. Essa empolgação de início de ano, ela é boa, é ótima, a gente tem que usar ela a nosso favor. Mas a sua vida pode mudar a qualquer momento, não só em janeiro. Lembra disso também. Só que tem oportunidades que só aparecem em janeiro, como por exemplo, a oportunidade de ganhar um intercâmbio lá na Fluency Pass. É só em janeiro, porque a promoção é só até o final de janeiro. Mas acho que deu para entender, né, a questão. Se não for agora, vai ser em fevereiro, vai ser em março, vai ser em abril. Mas o quanto antes você descobrir os seus 20%, mais rápido os seus 80% de resultado vão chegar. Enfim, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal que já tem vários outros vídeos como esse, vários que estão por vir. Me segue nas redes sociais, marinacardoso.lima, em praticamente todas. E se não for marinacardoso.lima, é Marina Cardoso Lima. Cuidado com as contas fakes, tá? E agora eu estou mais focada em ler os comentários, tá? Eu tô focada nisso, eu tô tirando um tempo pra isso, pra responder e ler todos os comentários aqui do YouTube. Então deixa seu comentário que você sentir de compartilhar com a gente e comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.